Quer dizer que o jornalista demitido da Globo tem uma vida luxuosa que, segundo colegas, não condiz com o salário que ele recebia na Globo e ainda deve mais de 2 milhões de tributos? É isso mesmo, o que dizem nos corredores da Globo é que a ostentação dele não condizia com o quanto que ele ganhava. É viagem para as Maldivas, Bonifácio na França, Tailândia, ilhas na Itália, estação de esqui da França, Japão, Sardenha e Monte Blanc, na fronteira da França com a Itália. E olha só quanto que as empresas dele, as 3 empresas dele, acumulam de dívidas tributárias. 2,3 milhões de reais. Tá vendo como é fácil ser rico no Brasil? Só não pagar imposto. É por isso que a imprensa fez tanta zoada, né? Quando o Haddad disse que ia isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais por mês. Logo ele, o paladino da moralidade, que criminaliza a política, os políticos, como se todos fossem corruptos. Lembrando que a demissão do Bocardi na Globo foi porque ele prestou serviços a um banco famosíssimo aqui no Brasil sem autorização da Globo. Porque a Globo proíbe esse tipo de serviço de seus jornalistas a empresas onde possa gerar conflito de interesses, sejam esses serviços remunerados ou não. Olha, já estava esquecendo de falar, em 2019 o Bocardi foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar 580 mil reais a um banco de um financiamento que ele fez e simplesmente não pagou. E não poderia deixar de citar também as outras polêmicas envolvidas, como por exemplo aquela que ele julgou um cara que estava na estação do metrô apenas pela cor da sua pele, e a gente sabe muito bem o nome disso. Teve esse suposto vídeo íntimo vazado dele em 2018. Lá nos corredores da Globo dizem que ele jogou a carreira dele no lixo. E a única coisa que eu posso dizer é, já foi tarde. Esse cara é um dos piores jornalistas e profissionais que nós temos no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, que se diz um patriota, está revoltado com os ministros do Lula que usaram um boné com uma frase patriota, uma tentativa de mostrar o patriotismo deles como políticos e ministros do governo Lula. Olha o boné que os ministros do Lula usaram. O Brasil é dos brasileiros, ou seja, um boné com uma mensagem patriota como qualquer brasileiro patriota poderia utilizar sem nenhum tipo de problema. Agora olha o boné que o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio, o Bolsonaro e demais bolsonaristas usam. Make America Great Again. Faça os Estados Unidos grandes novamente. Que patriota é esse que usa um boné que expressa o desejo de uma nação ser maior do que a sua própria nação? Ele disse que a cor azul do boné seria uma referência ao Partido Democrata, que é o partido do Biden, da Kamala, e não o partido do Trump. Só que ele esqueceu que na nossa bandeira também existe a cor azul. E disse ainda que isso seria uma campanha anti-Trump que os ministros do Lula estariam fazendo e que poderia prejudicar nossas relações diplomáticas com os Estados Unidos. Escreveu assim, ó, o Brasil é quem mais perde acirrando propositalmente os ânimos com a maior potência econômica do mundo. Nós temos a posição privilegiada de poder jogar nos campos de diversos players globais e não estamos aproveitando isto com o atual governo Lula 3, mas não foi por falta de aviso. Preocupa não, bebê, que o Brasil não vai ter relações comprometidas com os Estados Unidos por conta de um boné azul com uma clara mensagem patriota do nosso país que qualquer brasileiro pode usar. Inclusive, já tem um empresário brasileiro que está organizando uma reunião do Donald Trump com o presidente Lula. Ou você acha que o Donald Trump vai se recusar se reunir com o presidente Lula apenas porque o Lula é inimigo do Bolsonaro? Acorda! Esse aqui é o empresário Mário Garneiro, que está organizando esse jantar para esse mês de fevereiro. E ele foi o responsável por, em 2002, conseguir agendar uma reunião entre o Lula e o George W. Bush. Por fim, eu encerro com essa belíssima frase do Randolfo Rodrigues. Dizer que o Brasil é dos brasileiros não é falar mal do Trump, é ser patriota. E complemento, coisa que você não é, ok, Eduardo Bananinha? A vitória do Davi Alcolumbre ontem foi um verdadeiro banho de água fria nos planos do Bolsonaro de conseguir aprovar o impeachment do Lula, o impeachment do Alexandre de Moraes e anistiar os golpistas do 8 de janeiro. E detalhe, o Bolsonaro e todos os bolsonaristas apoiaram e votaram no Alcolumbre, que minutos depois de eleito, em entrevista à imprensa, disse que não cogita a possibilidade de votar anistia para os golpistas. E disse que irá trabalhar em favor da agenda do governo Lula. Olha
só aqui o que ele falou. A agenda que foi eleita na última eleição foi a agenda apresentada pelo presidente da República. Nenhum senador, nenhuma senadora tem a autoridade de atrapalhar a agenda do governo. Sinalização de apoio ao Lula mais claro do que essa, impossível. Ele falou mais, ele disse assim, ó: o governo terá sua agenda totalmente respeitada. Nós vamos ajudar na agenda do governo no que couber ao parlamento. Mas nós queremos o direito de dizer que nós concordamos com isso ou não concordamos com aquilo. O que ele está querendo dizer nas entrelinhas é: eu estou do lado do Lula, mas tenho que manter uma postura de imparcial. O que é que o Bolsonaro vai dizer agora para os seus eleitores em justificar ter apoiado a eleição de um cara que é apoiador do Lula? O que é que ele vai dizer agora? Se bem que para esse povo pouco importa. O Bolsonaro pode, fazer caca na cabeça desse povo, que para ele está tudo. Já Hugo Mota foi um pouco mais discreto em sinalizar apoio ao governo Lula, mas teve falas simbólicas que demonstram uma simpatia da parte dele em ter uma boa relação com o governo Lula. A primeira foi ele citar o Ulisses Guimarães, e a segunda foi ele citar no final do seu discurso o filme Ainda Estou Aqui. Abre aspas para ele: em harmonia com os demais poderes, encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Aí eu te pergunto, essa mensagem é uma mensagem de um filme que retrata a ditadura? É uma mensagem de quem está simpático à proposta de anistiar os golpistas do 8 de janeiro? É óbvio que não. Eu estou otimista em relação ao Alcolumbre, afinal de contas, Alcolumbre e Pacheco são assim, e tanto o Alcolumbre quanto o Pacheco foram próximos do Lula, desde o momento que o Lula ganhou em 2020. O presidente Lula também prometeu um ministério para o Rodrigo Pacheco, e provavelmente ele irá assumir o Ministério de Indústria no lugar do Geraldo Alckmin, que ou voltará a ser só vice-presidente ou assumirá a pasta da defesa no lugar do Múcio Monteiro, que já pediu para se aposentar. E esse objetivo do Pacheco assumir essa pasta da indústria será uma forma de garantir um palanque para o Lula em 2026 em Minas Gerais, e garantir também apoio de setores da elite de Minas Gerais à candidatura do Pacheco em 2026 como candidato a governador do estado. Já em relação ao Hugo Mota, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.